Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité, pelas nossas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube, Palavras de Redenção, como também pelo nosso canal no Spotify, Palavras de Redenção. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada e meditada neste domingo. Neste domingo nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, a festa da Santíssima Trindade. Bendito seja Deus Pai, bendito seja o Filho unigênito e bendito o Espírito Santo. Deus foi misericordioso para conosco. Na primeira leitura nós temos Deuteronômio, capítulo 4, versículo 32 a 34, 39 a 40, na qual Moisés discursa ao povo de Israel prestes a entrar na Terra Prometida e faz uma lembrança acerca do mistério de Deus que é único. A característica desta fala de Moisés é a insistência em que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e não há outro além dele. Ora, o povo de Israel viveu num contexto politeísta, um contexto no qual as nações acreditavam na existência de vários deuses. E Israel preconiza a ideia de que Deus seja um só, o monoteísmo. E ao celebrar a Santíssima Trindade, nós também celebramos uma fé monoteísta. Deus é um só. Nós vamos entender posteriormente que na fé cristã se concebe a Trindade como um só Deus em três pessoas distintas. Um mistério que nos é aceito somente pela fé. Então, esta primeira leitura nos ensina que Deus é um. E a fé cristã também acredita nesta unidade de Deus. Deus é um só. Só existe um único e verdadeiro Deus, do qual todas as coisas vieram, que é o Criador de todas as coisas, que fez gerar e nascer, da vida e existência a tudo aquilo que existe. Entretanto, este Deus se revelou de uma forma muito especial na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é para nós, portanto, a revelação desse Deus que é invisível, deste Deus que é inacessível à razão. Por isso que todas as religiões, de certa maneira, têm um conceito que é o conceito de revelação. Deus se mostra, Deus se revela, Deus mostra o seu rosto, porque, humanamente falando, racionalmente falando, filosoficamente falando, nós não conseguimos imaginar ou conceber como que seja Deus, a não ser que Deus se revele. E aí, vejam só, na segunda leitura, já aparece um traço desta revelação, daquilo que Jesus nos ensinou. Quando Paulo fala à igreja de Roma que, pelo batismo, nós recebemos um espírito de filhos, no qual todos nós clamamos Abba ao Pai. Então, peraí. Então, este Deus que é um, nós podemos nos relacionar com ele como um filhinho que se relaciona com seu papai de amor. Abba, papaizinho querido. Só que este papai do céu, ele enviou-nos o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos faz, justamente, vivenciar esta relação com Deus de amizade, de proximidade, de comunhão como um filho com seu pai. E quem nos ensinou a chamar a Deus de Pai foi justamente Jesus, que tinha esta relação filial com Deus. Filial com Deus. E aí, meus queridos irmãos e queridas irmãs, no Evangelho, Mateus capítulo 28, 16 a 20, nós temos um mandato missionário do Evangelho de Mateus, Jesus enviando os apóstolos a batizarem todas as nações, então lhes dizendo que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, aqui então se coloca os três na mesma estatura, Pai, Filho e Espírito Santo.
É claro que o Novo Testamento não afirma categoricamente a existência da Trindade, é uma reflexão posterior que vai chegar a esta conclusão. E nós cremos que é uma reflexão acertada, iluminada e conduzida pelo próprio Deus, pelo Divino Espírito Santo, que é a alma da igreja, que nos dá a inteligência, o intellectus fidei, a inteligência da fé. De tal maneira que os discípulos de Jesus, ao experimentarem ressuscitado após a morte, constatam que ele também é divino. Por isso, o Novo Testamento vai chamar Jesus de Kyrios, Senhor, que era o nome dado a Deus no Antigo Testamento. Kyrios traduzia justamente o tetragrama sagrado. O Novo Testamento também vai chamar de Kyrios. Paulo, nas suas cartas, vai chamar o Espírito Santo de Kyrios. O Espírito é o Senhor que dá vida. É uma forma que o cristianismo primitivo encontrou para dizer que o Pai, ou seja, o Deus Criador, o Deus de Israel, Jesus e o Espírito Santo são divinos, são Deus. Entretanto, não podiam afirmar que eram três deuses, porque eles eram monoteístas, mas afirmam que os três são divinos. De tal maneira que, posteriormente, então, a igreja vai formular que Deus é uma natureza divina em três pessoas distintas que vivem numa perfeita comunhão. O mistério da Santíssima Trindade, ou seja, racionalmente falando, ele não é inteligível. Como que três pode ser um? Mas aí nós temos a humildade de entender que Deus é mistério. E que nós, enquanto estivermos na fragilidade histórica de nossa vida, nós não teremos pleno acesso ao conhecimento de Deus. Conhecer a Deus tal qual Ele se conhece. Isso só quando nós estivermos na eternidade junto dEle. E Ele nos conceder participar da sua onisciência e da sua sapiência. Mas esse mistério quer nos ensinar uma coisa, e que antropologicamente falando, humanamente falando, nós já experimentamos. Você já reparou que o ser humano não se realiza se ele viver na solidão? Ele sempre precisa de estar na convivência e na comunhão das pessoas para que ele possa se realizar? É porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus é comunhão. Deus é comunhão. Então, o mistério da Santíssima Trindade quer nos ensinar que no princípio de todas as coisas não existe uma unidade vazia, uma unidade singular, mas existe uma unidade que é comunhão, comunhão de vida, comunhão de pessoas. De tal maneira que, se nós vivemos uma comunhão fraterna, radical e verdadeira, bela e bonita, que estaremos fazendo uma bonita e radical também experiência de Deus. Uma bonita experiência de Deus. Experimentamos a Deus na medida em que vivemos uma vida de comunhão. Então, eis o grande desafio. Por isso que celebrar o mistério da Santíssima Trindade nesse mundo tão fragilizado por guerras, violência, ódio, fragilizado, no nosso Brasil polarizado, é um mistério que vem para curar essa divisão, esta fragmentação. Santo Agostinho, ao seu modo, vai dizer que o Pai ama por toda a eternidade o Filho ama por toda a eternidade o Pai, e este amor entre os dois é o Divino Espírito Santo, que nos foi dado, que nos foi derramado no dia do nosso batismo, para que nós pudéssemos viver esta mesma comunhão com os irmãos de comunidade, com todos os seres humanos que nos rodeiam. Então peçamos a Deus nesta solenidade, a partir dessas leituras, a graça de que a gente possa de fato experimentar uma vida de amor, de bondade, de comunhão, e dessa forma fazer esta bonita experiência de Deus. Todos os anos a igreja celebra, após Pentecostes, a festa da Santíssima Trindade, não no intuito de nos fazer entender esse mistério, porque entendê-lo, repito, nem os teólogos conseguem compreender este mistério. Mas na humildade teológica reconhecem que existe uma verdade aí que nos ensina que no princípio de tudo há uma comunhão de vida e de amor. E por isso, nós, seres humanos criados à imagem e semelhança desse mistério,
só nos realizamos na medida em que vivermos uma comunhão de vida e de amor com todos os irmãos e irmãs. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, por esse espaço que nos cede para pregar a Palavra de Deus, a você, querido internauta, que nos acompanha aí pelas nossas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube e no nosso Spotify, Palavras de Redenção. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.